Fala galera, aqui é o Beneil, E aí pessoal, aqui é a Magna e estamos com mais um episódio do Pode Falar. podcast do PET, né? Então a gente está aqui com o nosso convidado, o professor Edvan. Prazer, professor, ter aqui o senhor no nosso episódio. Vamos fingir que ele não é nosso tutor, né? Mas Hoje... queria que ele se apresentasse. Sim. Pessoal, obrigado pelo convite. Muito bom participar desse podcast, né? Sou um entusiasta não só do PET, mas dessas ações que o PET proporciona. Como eu me apresentaria hoje, né? Hoje eu sou professor do curso de Engenharia Mecânica, né? Lotado no curso de Engenharia Mecânica aqui no Campo de Russa, mas também sou professor no curso de Engenharia de Produção. Já também lecionei nos outros cursos aqui do campus. E minha área é muito voltada para engenharia e ciência dos materiais, e onde está direcionado para fabricação, desenvolvimento de novos materiais, soldagem. Ótimo. Sim. E professor, como é que o senhor se apresentaria assim para além dessa parte profissional, né? Como seria o professor Edvan do lado assim mais pessoal? Em termos de lado pessoal, não tem como desvencilhar da engenharia, né? Eu acho que a engenharia já está no sangue e a gente começa, a gente só segue um caminho que a gente já nasceu para seguir, né? Eu diria que eu sou uma pessoa que gosta de buscar soluções para as coisas, que a engenharia propriamente dita. Sou uma pessoa, do ponto de só para ficar claro, a pergunta é o Edvan fora do trabalho ou fora da universidade? Os dois, pode ser os dois. Se eu falar fora da universidade, é um apaixonado por tecnologia, que gosta de inovação, gosta de buscar soluções para os desafios do nosso dia a dia. E para o lado pessoal, uma pessoa família que gosta bastante também de amizades e de buscar coisas novas, né? No sentido de novos estudos, novos desafios. Interessante, professor. Mas isso a gente pode se aprofundar um pouco mais aí no decorrer desse papo. Com certeza. Além dessa parte mais da sua apresentação, a gente queria também que o senhor falasse para o pessoal que está assistindo. Muito do pessoal que está assistindo são, às vezes, alunos que já passou por algumas disciplinas do senhor. Então, tem aquela parte, né? Como é que é o professor fora de sala de aula, né? Mas, atrelado a isso, a gente queria entender o início. Como é que foi da sua graduação, que o senhor escolheu a engenharia mecânica, se o senhor teve alguma coisa antes, alguma escolha de profissão antes, alguma área que o senhor se identificou antes. Pode também falar de alguma dificuldade que o senhor enfrentou. A história é longa, né? Quando estava indo no meu ensino médio, eu tinha sempre... É diferente, né, do momento que vocês viveram e vivem hoje, né? Na minha época não existia Enem, era vestibular. E eu venho de família humilde. Então, o único vestibular que eu poderia fazer era na Universidade Federal do Ceará ou na Universidade Estadual do Ceará. Porque eu a família não tinha esses recursos para estar viajando, nem porque se eu passasse não ia ter como fazer, porque não tinha os recursos que a universidade demanda hoje. Esse era um ponto. Então, e o vestibular uma vez por ano, só tinha um tiro para dar, senão tinha que esperar um ano para dar um outro tiro. Então, isso aí já foi um momento muito difícil, né? Que é a escolha de qual curso seguir, porque você escolhe um, não tem segunda opção, não tem segunda universidade, é só um. Então eu fiquei numa dúvida muito grande, porque minha aptidão é geologia, engenharia mecânica e direito. Eu disse, isso eu vou escolher, né? Aí eu fui, 17 anos, né, escolhendo, eu disse, eu vou fazer geologia. Vou viajar bastante, vou conhecer o mundo, vou fazer geologia. E fui para geologia. Fiz vestibular, fui para geologia, passei. Estava me dando muito bem no curso. Assim que eu entrei no curso, já entrei em laboratório de pesquisa, trabalhava no laboratório de geologia marinha aqui na universidade. E estava me dando muito bem no curso. E comecei a fazer as viagens que eu almejava. Aí eu fui e comecei a entender do mercado. E vi que o mercado no Ceará ainda era muito pequeno.
Só que eu sou muito família. Eu perdi meu pai ainda muito novo. Tinha minha mãe e meus irmãos, então eu não queria sair de perto da minha família. Eu disse, opa, por mais que eu goste, eu tenho que buscar outros rumos. Aí eu fiz de novo para engenharia mecânica. Aí saí da geologia e fui para engenharia mecânica, mesmo gostando, porque eu sabia que era um outro curso que eu gostava. Aí foi onde eu entrei na engenharia, né? Aí quando eu entrei na engenharia mecânica, logo no início, veio greve da universidade. Mais de 6 meses de greve. E no início dos anos 2000, vou entregar um pouquinho, né, a data aqui, no início dos anos 2000, essa questão de... Estava iniciando a parte de tecnologia no que diz respeito a computador e internet. O computador tinha começado um pouquinho antes, né? Na segunda metade da década, tinha se popularizado na segunda metade da década de 90, mas a internet mesmo no início dos anos 2000. Então, de greve, sem fazer nada em casa, eu disse, vou fazer outra coisa. O que é que eu fui fazer? Aprender a ser desenvolvedor. Aí comecei a estudar desenvolvimento. Aí comecei a desenvolver alguns sistemas. Aí foi onde eu comecei a empreender nessa época. Então, a universidade voltou de greve, então fui tocando paralelo, a universidade e a parte de desenvolvimento. Aí comecei a empreender mesmo. Nessa época foi onde eu consegui comprar o meu primeiro carro, trabalhando como desenvolvedor. Só que quando eu tinha meu objetivo muito bem traçado, eu queria terminar uma graduação e queria ter um potencial econômico melhor do que eu tive a minha vida inteira. Então eu disse, não, eu tenho que investir aqui na minha carreira, já planejei o mestrado e o doutorado porque ia almejar um concurso público para me dar uma estabilidade financeira naquele momento. Então no dia que eu me formei, eu disse, a partir de hoje eu deixo a programação de lado. Aí realmente fiz o rompimento, mesmo ganhando dinheiro. Eu fiz o rompimento, abri mão, aí me formei. Aí quando eu me formei, eu abri uma empresa de consultoria em engenharia. Aí nessa empresa, aí entrei no mestrado. Nessa empresa eu era representante de uma grande empresa de máquinas e equipamento e fui fazendo consultoria em engenharia, né? Isso eu já comentei para vocês, a obra do metrô de Fortaleza, eu fiz a inspeção, da parte de inspeção técnica das soldagens, né, dos ensaios de ultrassom, líquido penetrante, e fazia venda de alguns equipamentos também, aqui dentro dos órgãos públicos e particulares. Aí quando foi no mestrado, eu consegui terminar o mestrado em janeiro de 2009, que eu terminei o mestrado em 19 meses, normalmente é 24 meses, precisei acelerar um pouco, e tocando na empresa de consultoria de maneira paralela. Aí terminei o mestrado, entrei no doutorado, e no doutorado eu tive alguns percalços, né, que nem sempre tudo sai como a gente deveria. No doutorado você tem que fazer um projeto inédito, né, e para isso demanda algumas coisas que o pessoal não está estudando normalmente. Eu dependia de um material que não tinha aqui no Brasil e que demorou bastante para chegar ao Brasil. Isso fez com que eu atrasasse meu doutorado em 1 ano. E no meio do meu doutorado, eu fiz um concurso público para professor na UFESA. Eu fui até esse concurso público, o professor Cândido fez, o professor George fez. Nesse concurso, foi o único concurso público do Brasil, tem uma coisa que eu não contei? Foi o único concurso público no Brasil que teve eliminação por prova de títulos. Porque concurso público, não sei se vocês sabem, você vai pontuando, ele é classificatório e não eliminatório, né? E dependendo da pontuação, não era doutor ainda, quando chegava o doutor e o pessoal que já estava no mercado trabalhando, lecionando, ele desponta na pontuação. E lá nesse único concurso, é sério, ninguém conhece outro, o único concurso, quem ficou abaixo de 7, aí eles estavam reprovando, né? Aí eu fui eliminado nesse concurso. Aí depois eu fiz um novo e a história, eu estou aqui, né? Aí fiz a defesa do meu doutorado em 2014, em janeiro, e continuando com a empresa, quando foi em julho de 2014, eu assumi
assumi o concurso aqui. Tem uma historiazinha um pouquinho antes, né? Em 2012 também eu comecei a entrar em outros tipos de empreendimento, né? Entrei, uma outra coisa que eu acho que poucos sabem, entrei para empreender na área de telecomunicações, me desenvolvi bastante nessa área de telecomunicações, não só como conhecedor da área, mas também como gestor dessa área. E comecei em 2014, em julho de 2014, eu fui contratado aqui. Aí eu saí de cena dessas empresas, né? Passei a ser só um docente, né? E a minha participação nessas empresas era só como sócio, não como atuante, né? E de 2014, meados de 2014, foi quando a gente começou a implantar o curso aqui no campus de Russas. 2014 para cá, o professor Edvan. Ele pegou a parte inicial do campus, né? Sim. E a vida toda no UFC, né, professor? Porque foi graduação, mestrado e doutorado, né? Sim. Então, o senhor terminou sua graduação, já emendou o mestrado e seguiu para o doutorado, já tinha esse plano já definido, né? Essa meta, assim, definida, né? Eu tinha duas metas, né? Uma era o mestrado e doutorado para mim poder entrar como professor, e a segunda é que eu queria entrar como professor aqui no estado do Ceará, porque eu não queria ir para longe. Senão eu ia estar indo contra o que a minha mudança de curso lá no início dos anos 2000. Uma coisa que eu fiz que eu não falei aqui é, desde o meu primeiro dia de universidade, eu estava dentro de um laboratório de pesquisa. Na verdade, eu entrei no laboratório de pesquisa um mês antes de iniciar as aulas na universidade. É até uma curiosidade, porque os outros convidados que a gente trouxe aqui, né, nos outros episódios, eles tinham muito esse viés assim, mais acadêmico, né? Ou seguir a docência ou a pesquisa. E até uma curiosidade, né? Quando a gente vai elaborar as perguntas, a gente tenta ver o látis, né, do convidado, ver ali. E o senhor tem algumas pesquisas, mas aí o senhor não deu continuidade, ou o senhor ainda tem esse viés de pesquisador? Não, mas pesquisa a gente está falando um pouquinho da trajetória, né? Mas dentro da universidade tem algumas pesquisas que estão acontecendo, né? Atualmente estamos com um projeto de PIBIC em andamento e estamos com um projeto de pesquisa em andamento. Esse projeto não vou falar da pesquisa no detalhe, mas o projeto em si, ele é muito voltado para dados, inteligência, gestão, automação. O que a gente detectou, né? Apesar da minha área ser muito voltada para materiais aqui dentro da universidade, mas o que se detectou? A gente está num avanço tecnológico muito grande, né? E o que conecta a engenharia com essa tecnologia? A gente tem grandes máquinas. A gente tem muitos processos, a gente tem muita informação, mas onde é que gera essa conexão? Então, aqui no campus faltava algo nesse nível, né? Foi onde foi fundado o Laboratório LACID, que é para poder gerar uma conexão entre esse desenvolvimento tecnológico de máquinas e o operador. A gente gera muito dado, mas pouca informação. Então, esse laboratório é muito voltado para essa gestão de dados, para poder tomada de decisão, essa conexão entre a tecnologia e a operação, né? Aí, isso para atuar através de automações, para atuar através de desenvolvimento de linhas sustentáveis e atuar também na gestão. Hoje a minha pesquisa está segmentada para esse ramo. Interessante, é muito trabalho. Tendo em vista toda essa sua trajetória, professor, e todos esses acontecidos que o senhor passa, tanto de trabalho, tanto de vida pessoal, acredito que não seja fácil, né? Tem que conciliar muitas coisas ali na vida. E a gente também queria entender, porque a gente passa por muita turbulência na graduação, né? A gente se dedicando bastante. A gente também queria saber assim, uma dificuldade bem pontual, ou então uma dificuldade foi bem prolongada, assim, que o senhor, dessa aqui eu me lembro bem, consigo falar. A maior dificuldade que o senhor enfrentou, assim, pode ser na graduação, ou no mestrado, ou no doutorado, ou então na transição que o senhor fez essa escolha das áreas. Eu posso citar várias dificuldades, né? Eu acho que no que eu falei aqui foram muitas
decisões difíceis, né, que eu precisei tomar. Mas eu acho que a dificuldade que tá em comum ao que eu vivi, que está associado ao que vocês vivem hoje, essa geração, é a ansiedade. A gente quer as coisas que aconteçam logo, a gente quer ter logo clareza para que as coisas aconteçam. E isso aconteceu comigo. Quando eu fui sair da geologia, estava já no laboratório de pesquisa, já era bolsista, era um dos melhores alunos daquele momento. Quando eu digo um dos melhores, não é melhor do que A, B ou C, não. É de conseguir bons resultados no que o curso me permitia, né? Não estou me comparando a ninguém. E eu precisava tomar algumas decisões, só que essa decisão, o que vai ser? E quando eu fui para engenharia mecânica, que aí eu posso citar algumas dificuldades, eu via colegas meus indo para a Petrobras, naquela época da Petrobras, eu via colegas meus indo ganhar, em 2006 mais ou menos, indo ganhar R$8.000 de salário, e eu escolhendo para ganhar uma bolsa de R$900, sabendo que a bolsa nem ia me manter ali direito, né? Então eu ficava, será que eu estou tomando a decisão correta? O que é que eu estou fazendo aqui? Então, algumas apostas que a gente faz e na própria graduação. Vou me formar aqui, será que eu vou conseguir me colocar no mercado? Será que eu vou conseguir um mestrado? Se eu não conseguir, será que eu vou saber? Aí essa ansiedade, é por isso que eu falo de ansiedade. Isso mais atrapalha, porque a gente gasta muita energia pensando nisso, em vez de pensar no lógico. Vou fazer o meu melhor aqui, que o resultado vem. E vem. Vocês devem ter várias experiências que isso é verdade. Só que a gente costuma condicionar nossa mente para pensar no que não é lógico, né? Então, essa decisão de qual curso eu ia fazer, essa decisão de ir para o mestrado, abrir mão de trabalhar, de ganhar dinheiro para poder ir para o mestrado, abrir mão depois que estava no mestrado, ir para um doutorado. Então, eu acho que foram sempre decisões difíceis que a gente não sabe o dia de amanhã. Eu vou fazer um doutorado e se não tiver vaga para professor? Porque é um viés que a gente pensa. Eu vou fazer um doutorado, se não tiver vaga para professor, eu vou ter dificuldade até de se encaixar dentro do mercado, porque as empresas não vão querer pagar um salário de doutor. Aí você tem que ir trabalhar para receber um salário de graduado, que você poderia ter aceitado 7 anos antes, 6 anos antes. Sim. Mas, professor, o que motivou o senhor? O senhor disse que teve sempre essa veia do empreendedorismo, né? Desde sempre ali na graduação, já foi sempre desenrolado nesse aspecto. Mas o que motivou o senhor deixar um pouco, assim, não que o senhor abandonou, mas para vir para a parte da docência? Eu tenho um irmão que é professor, né? Então já tinha uma história dentro de casa, né? Que já tinha uma referência de uma trajetória que tinha dado certo. E a segurança, um ponto. Não dá para dizer que não, a segurança é fundamental. Outro ponto também é um desafio, né? Você ajudar outras pessoas, ensinar um pouco do que você aprendeu, né? Mostrar alguns caminhos que essas pessoas podem encurtá-los, dependendo da maneira com que você leva o dia a dia em sala de aula. E viver essa experiência. E eu nunca abandonei esse meu viés de empreender, né? Mas isso está dentro da universidade, nesse ambiente, trabalhando com mentes diferentes, vendo o crescimento das pessoas, vendo o desenvolvimento de novas coisas, é algo muito gratificante. Eu não entendi o desafio que tinha quando eu vinha para cá, que era um campus, porque quando a gente vem para chegar aqui no campus, esse curso, quando é aprovado com projeto. Então a gente acha que as coisas vão acontecer, que os professores vão chegar, que os equipamentos vão chegar. A gente nem imaginava que ia ser esse desafio que foi. Mas isso também nos dá resiliência, nos dá aprendizado, que também foi muito bom. Acredito muito. Sim, já dentro da área da docência, professor, depois de passar por essa trajetória,
quando o senhor se integrou aqui no campus, já iniciou as atividades desde o início, né, do campus, nosso campus é de 2013, 2014, né? Primeiro semestre 2014.2, primeiro curso, Engenharia de Software. Primeiro semestre 2015.1, os outros cursos começaram. Bem no início. Desde esse período, acredito que deve ter passado bastante coisas, mas hoje em dia, como é que está a rotina? Tipo, de conciliar o PET, conciliar algumas disciplinas, conciliar alguns outros projetos que o senhor possa fazer. Queria mais que o senhor detalhasse essa parte, para a gente poder entender como é que funciona a sua rotina. Quando a gente fala de rotina da universidade, ela é bem complicada e parece que só piora, né? Em termos de complicação. Não que é uma rotina ruim, né? O primeiro ponto é porque a gente passa por uma fase de aprendizado. Nós professores, eu acho que vocês alunos, a gente está passando por uma fase de aprendizado. Porque está mudando o jeito de aprender. Consequentemente, tem que mudar o jeito de ensinar. Então, não está sendo fácil. A gente está fazendo testes e testes de metodologias, porque hoje em dia vocês têm informação em 5 segundos. Na minha época de graduação, a gente ia para a fila da biblioteca, esperar abrir 7 horas da manhã e entrava correndo dentro da biblioteca para ir pegar os livros. Quem chegasse primeiro. E só tinha aquele livro. Não tinha outra opção. E às vezes o livro era em inglês, que já vinha do russo. Era russo originalmente, traduzido para o inglês para você poder estudar. Hoje em dia, e aí você não conseguia, tinha que esperar 15 dias para devolver e você tentar de novo. Você ficava monitorando os empréstimos para ver quando é que ia ter devolução daquele livro. Hoje em dia não, vocês têm informação aqui em 5 segundos, se a gente falar sobre qualquer assunto. E aí, qual vai ser a atratividade dentro de sala de aula? Hoje em dia a gente vai virar mais coach do que realmente um professor. Não leve para o pé da letra isso, mas é só uma maneira, porque o que o professor está falando ali, vocês têm em formato de vídeo, vocês têm em formato de áudio, vocês têm em formato de livro. Então, o professor daqui a pouco vai ser mais que um facilitador ali dentro de sala de aula, dizer, não vai por esse caminho não, vai por esse, e trazer algumas experiências de vida. Que conta bastante, né? Então, essa rotina está sendo difícil. Como é que eu vou fazer diferente? Agora, esse semestre mesmo, eu estou fazendo uma tentativa de uma nova metodologia, que é muito voltado para o PBL. Isso é um ponto. O outro ponto é você vai se envolvendo com um grupo de alunos, você vai se envolvendo com um grupo de projetos, e isso não diminui, só aumenta, né? Aí vem orientação de TCC, que vai aumentando. Aumenta por diversos fatores, né? A gente tem um quadro reduzido de professor e, consequentemente, acaba gerando uma carga e pela quantidade de projeto, seja de pesquisa, seja de extensão, seja de ensino. Sim. Professor, e puxando o gancho, né, para essa parte de projetos que o senhor já começou falando, a gente fica assim um pouco até curioso como é a sua gestão, assim, porque o senhor orienta o Aratinga, orienta o Aprova e o PET, né? Como é mais ou menos lidar com tanta gente ao mesmo tempo? Na verdade, esses projetos são feitos por vocês, alunos, né? Eu sou só um facilitador, até porque quem toca esses projetos são vocês. Hoje, em termos de projeto de universidade, eu estou na tutoria do PET, mas estou no Aratinga, estou no Aprova, UFC, mas quem são os maestros desses projetos não é o professor Edivan, são os alunos. Eu estou ali para poder ajudar a orientar em alguns gargalos que acontece, que é normal, às vezes pela falta de inexperiência de alguma situação, e também sou um facilitador para poder conseguir alguma coisa e tentar trazer uma solução. Então, nesse ponto, mesmo tendo muitos alunos, acaba não sendo, é prazeroso, mas o mérito desses projetos não é meu, é dos alunos. Sim. E esse convívio, né, que o senhor tem, porque assim, é muito diferente o convívio na sala de aula.
né? Você, aluno, dentro da sala de aula, às vezes você não fala muito, você só chega para assistir sua aula, diferente do aluno ali que participa mais ativo de projetos, vai desenvolvendo essa questão de liderança, comunicação. Como é que o senhor vê, assim, o seu aluno, sim, sala de aula e aluno do projeto? Olha, eu posso citar exemplo de diversos projetos, seja do PET, seja do Aratinga, seja do Aprova. Quando você vê um aluno, eu estou falando dos que eu participo porque eu consigo acompanhar um aluno, mas isso eu acredito que aconteça em qualquer projeto. Quando você vê um aluno que entra num projeto desse, quando você olha um ano depois, é nítido a diferença, o desenvolvimento desse aluno. Se pegar qualquer um de vocês e for fazer uma entrevista de trabalho, for tratar com um público externo, comparado com um aluno que não teve essa vivência de projeto, sendo do mesmo semestre, sendo da mesma idade, é nítido a diferença. Então, esse é que é o gratificante, é ver a evolução de como os alunos evoluem quando participam disso, mesmo os alunos não percebendo. Porque a gente tem a síndrome de impostor, né? A gente acha que a gente não está melhorando. A gente não tem ideia do quanto isso está fazendo bem. E eu percebo isso em cada um de vocês. Acredito que eu ainda tenho um pouco dessa percepção também, por conta das atividades que a gente realiza no PET, né? Que são diversas. E a gente tem tanta essa parte da pesquisa, do ensino, da extensão, e às vezes eu percebo que nesse certo período eu tive dificuldade de realizar alguma atividade, mas lá na frente, depois de já ter passado um certo tempo, já tenho uma certa facilidade. Certo que tem algumas dificuldades também, mas se torna um pouco mais fácil. A gente se habitua, a gente tentar identificar os erros e melhorar a partir disso. O podcast em si ele foi uma barreira muito grande, porque eu tinha um pouco de vergonha de falar, né, em público, não que tenha muita plateia, né? Mas que com o tempo foi sendo aperfeiçoado, não está 100% ainda, mas com certeza, como o senhor falou, tem diferença. E cada vez que a gente vai fazendo mais e mais, vendo que vai melhorando, a gente vê a importância que é isso. Eu queria fazer uma pergunta com relação ao PET mesmo também, porque o PET para mim é um dos projetos assim, que eu tenho mais satisfação em ter entrado, porque eu sempre gostei assim, de base, de mecânica, essas coisas, e no PET eu não desenvolvo só isso, eu desenvolvo mais questões administrativas, relações com pessoas e também puxando para a minha área também, da engenharia mecânica. Eu queria saber quando foi que surgiu o interesse do senhor em tocar a caminhada do PET, estar à frente, coordenando. Vamos lá. Assim, inicialmente eu nunca tive interesse por um projeto específico, né? Eu acho que o meu interesse maior é em conseguir contribuir para o que precisava ser feito naquele momento, para o desenvolvimento do aluno, para o desenvolvimento do curso, para o desenvolvimento do campus em si, né? E em 2020, o campus de Russas recebeu o primeiro PET. E eu sempre, toda a minha formação, em qualquer universidade, aqui na Universidade Federal do Ceará não era diferente. Quando chegava um PET para um curso, né? Não chegava um PET, chegou um PET para o campus de Russas. E quando chegou um PET para o campus de Russas, eu acho que esse interesse aumentou quando eu soube que ia trabalhar com diversas mentes, dos 5 cursos. Então, para mim é uma combinação perfeita. É tu botar gente pensando diferente, com características diferentes, por um bem comum. Então, esse desafio já é atrativo o suficiente, né? Aí foi em 2020, foi onde eu participei do processo seletivo com outros colegas aqui e fui o selecionado para ser o tutor do PET. Aí a gente entra num outro desafio. Um mês depois, o que foi que aconteceu? Pandemia. Do nada, a gente estava tudo presente, fazendo a implantação do PET. Em março, a implantação do PET a partir de 1º de março, de 16 de março, lockdown. Então, a gente não viveu o PET, o PET foi implantado na pandemia. A gente já começou com um desafio muito grande. Como não
fazer com que os alunos do campus de Russas fossem embora, como fazer com que eles voltassem, como manter esse vínculo. Foi onde nasceu a história do circuitão. O primeiro circuitão foi para poder trazer o mercado de trabalho para aproximar da universidade. Então, foram alguns movimentos que foram feitos, porque os primeiros 2 anos de PET foi online. Eu vivenciei essa parte do fim do ensino médio, da pandemia, foi difícil. Bem difícil. Sim. E agora a pergunta polêmica. Diante dos projetos que o senhor orienta, né? Qual que é aquele que o senhor... esse aqui é o meu favorito. Será que o senhor tem? Vamos ver se ele vai responder, né? Pode dizer que é o PET, ninguém vai... Eu não vou fugir, né? Eu não vou fugir, mas eu não tenho como dizer quem é favorito, porque para mim todos são favoritos, porque são propostas diferentes, são condições diferentes. Aqui a gente tem um projeto institucional, que é o PET, que é referência no Brasil inteiro, que costuma atrair os melhores alunos de onde ele está instalado. Então, é uma proposta, o PET é uma proposta para desenvolver ensino, pesquisa e extensão, mas sem um direcionamento fixo para o ensino, nem para a pesquisa, nem para a extensão. Então, é para trabalhar esses pilares de maneira ampla. É para conectar a comunidade estudantil, a comunidade fora da universidade, tudo nesses 3 pilares. O Aratinga, ele é um projeto focado para desenvolver alunos para projeto de uma aeronave. Ele tem um propósito de extensão e um propósito acadêmico que é direcionado, ele não muda. O PET não, o PET é um organismo vivo, que está mudando com ações a cada dia. O Aratinga é uma proposta diferente. O Aprova é uma outra proposta. Não sei se vocês sabem da história do Aprova, mas quando eu cheguei aqui em 2015, chegava na sala de aula e perguntava: pessoal, quem é de Russas? Ninguém levantava a mão. Quem é do Vale do Jaguaribe? 2, 3 levantavam a mão. Quem é do Ceará? Mais 10 levantavam a mão. E o resto era de fora. Então, qual o objetivo da interiorização? Qual o objetivo da expansão universitária? É desenvolver as regiões. Aí foi onde nasceu a Aprova, que era para poder ajudar os alunos da região a entrar dentro da universidade. E desde que ele foi implantado, ele aprova em média mais de 50% dos seus alunos em universidades públicas. Então são propostas diferentes. Se a gente olhar do ponto de vista social, eu vou dizer que é uma prova. Se eu olhar do ponto de vista de engenharia pura, eu vou dizer que é o Aratinga. Se eu olhar do ponto de vista do complemento, do que a gente vai trabalhar, ensino, pesquisa e extensão, esse organismo vivo, que todo dia tem uma ideia nova, trabalha uma dor diferente, não tenho dúvida que vai ser o PET. E outros projetos, se a gente falar de pesquisa, vai ser outros projetos. Então, não fugindo da resposta, mas são propostas diferentes, são paixões diferentes. Você que não ia responder a pergunta. Foi até melhor do que eu esperava, porque eu pensei que ia ser só o PET. Mas, professor, saindo mais dessa parte da universidade, realmente, na parte pessoal, como é o Edvan fora da universidade com relação ao hobby? O que é que o senhor gosta mais de fazer? Futebol. Futebol? Futebol. Cirúrgico. Futebol não tem... O futebol me acompanha a minha vida inteira, né? Joguei muita várzea, depois joguei muito... Durante minha graduação, mestrado, doutorado, sempre estava jogando na universidade, né? Agora, depois que eu cheguei aqui, é que o negócio desacelerou um pouco, mas minha paixão é futebol. Já jogou intercurso ou tinha algum evento semelhante no período da graduação? Joguei vários intercursos, joguei campeonato universitário, né, em geral, já fui campeão pela universidade, já joguei Copa Metropolitana, já disputei final de Copa Fortaleza, de futsal. Nosso time já foi convidado para disputar o Campeonato Cearense de futsal na época. A gente que desistiu porque a gente tinha, até uma curiosidade, né? A gente tinha até uma proposta de patrocínio de um banco conhecido, só que a gente era aluno. Então, treinar 5 vezes por semana, todo dia. Então a gente, não, peraí, vamos manter essa brincadeira, mas não vamos abandonar o nosso propósito que a gente está aqui, que é dentro da universidade. Então,
Mas tem várias histórias aí de futebol que dá pra gente contar aqui. E uma pergunta assim, bem específica. E com o professor Cândido, quantos gols o senhor já fez nele? Rapaz, por cobertura ou por baixo das pernas dele? Rapaz, Porque de todo jeito já foi. Eu tô inventando o que precisa. Então a briga é feia, porque o professor Cândido chegou aqui no nosso encontro que a gente teve e falou sobre os campeonatos que ele ganhou, né? E ele bem engajado mesmo assim no handball, né? Aí no handball, no futebol, não sabia se ele ia estar alinhado. No handball ele é muito bom, né? O problema é que quando vai pro futebol, Tá bom, ele é bom também. Eu espero que ele é chegue bom também, também. mas ele custa, já tomou uns golzinhos por baixo das pernas e por cobertura, então, só que ele não admite. Então, não pode cortar a moral do homem, né, que ganhou o Sim, é verdade. nacional de handball aí. Professor, mas o senhor não pensa assim em nenhum outro esporte para além do futebol, futsal? Ou então um livro que o senhor gosta de ler, ou alguma música. Eu acho que questão de outro esporte, eu gosto de esporte. Minha paixão é futebol, mas eu gosto de esporte. Se tiver vôlei, eu vou jogar vôlei, se for para correr, eu vou correr, mas se for para me escolher... E algum aquático o senhor embarcaria ou não? Aquático, eu já sou... Kitesurf? Kitesurf, eu tenho uma certa queda, mas eu tenho medo. Chega uma fase na vida da gente que a gente fica meio medroso. Aí o kitesurf é o que eu tenho vontade de fazer, mas eu acho que meu momento não me permite mais não. Sim, canoagem o senhor já tentou? Não. Canoagem não. Se fosse do aquático, eu iria só para o kitesurf. Mas morando em Fortaleza, o senhor sempre foi na praia, sempre gostou assim de estar naquele ambiente. Eu prefiro praia sem ser de Fortaleza. Porque o senhor já habituado, já foi várias vezes, né? É porque acaba sendo mais lotado, eu prefiro uma praia um pouco mais reservada. Com relação à viagem, conhecer outros lugares, o senhor já foi para fora do Brasil? Ou então o senhor preferiria, se fosse viajar, ir para fora do Brasil ou então conhecer o Brasil por inteiro? Isso é relativo, né? Eu acho que as duas são propostas diferentes, né? Eu acho que a gente tem que conhecer o Brasil inteiro, a gente tem que conhecer o nosso lugar, mas também tem que viver outras culturas, outras experiências. Aqui a gente conhece o lugar, a cultura normalmente é muito parecida. Fora do país a gente conhece uma nova cultura. Às vezes o lugar nem é tão bonito quanto o nosso, mas a cultura é apaixonante. Interessante. A gente do PET separou aqui umas perguntas que é dos petianos, né? Dos bolsistas do Momento PET. petiano. Então, não vou citar nomes porque, né? Não pode. Mas uma pergunta aqui da Magna. Não tô brincando, não tô brincando. A primeira pergunta é: como é ser pai? Você se considera uma pessoa rígida? Rapaz, são duas perguntas, né? Como é ser pai é descobrir um amor que você não conhece, né? Você não conhece. Quando você por isso que você fica mais medroso. Quando eu digo que não tenho mais coragem para algumas coisas, está associado muito ao fato de ser pai, né? E rígido, eu era mais. E me arrependo de ter diminuído o ritmo. Por quê? Porque às vezes o que a gente precisa dar, certo? No momento que a gente está vivendo na sociedade, é uma educação de disciplina. E se a gente não tiver cuidado, você perde muita mão, muito fácil, devido à quantidade de informações que toda e qualquer pessoa tem acesso hoje, seja uma criança de 5 anos, seja uma de 15. Então, os celulares hoje em dia, a internet acaba fazendo um papel, um desserviço nesse sentido de educação. Então você tem que ter muito cuidado. É uma linha muito tênue. Interessante. Sim. E como professor, né? Qual foi assim uma situação que o senhor se recorda que aconteceu, alguma situação de pesca ou então alguma piada, alguma brincadeira que algum aluno fez, assim, que o senhor se recorda, que foi marcante, assim? Vou falar uma sendo pai, né? Eu fui tirar minhas coisas para dar aula. Eu estava com minha filha, acho que 2 anos, né, em casa.
Quando eu fui tirar um notebook, tinha uma girafa e um hipopótamo dentro da mochila. Dentro da minha mochila. Aí eu só deixei separado ali e eu já ia tirar, né? Isso aqui é uma girafinha desse tamanho e um hipopótamo, né? Isso aí eu não falei. E de pesca tiveram várias. E normalmente o que eu faço, nunca tomei uma prova de aluno, mesmo vendo, pescando, normalmente o que eu faço, algumas vezes eu dou 30 segundos, saio da sala e peço para guardar a pesca, sem dizer quem é, né? Entendi. Interessante. A gente já falou sobre o hobby, né? Mas eu vou fazer essa pergunta aqui que acho bem mais elaborada. Eu tava escolhendo, né? Conte um motivo que já fez você se emocionar a ponto de chorar. Uma emoção. Pode ser a preferida do senhor. Pode ser triste ou feliz. Ixi, triste. Triste não é, né? Triste eu tive várias, né? Eu tive quando eu perdi meu pai aos 6 anos, quando eu perdi minha irmã no primeiro ano de campus. E foi uma fase muito, muito difícil. Né? Mais difícil até de quando eu perdi meu pai, porque quando eu perdi meu pai era criança, né? Apesar de não ter tido essa vivência, mas minha irmã já foi numa outra fase. Foi bem difícil transformar a dor em saudade. Né? E de chorar, até hoje, de vez em quando, você desaba de vez em quando. Ver um vídeo dos filhos pequenos ali. E feliz é dos filhos, né? Não tem... Agora aqui tem uma pergunta bem pessoal. Bem pessoal. O pessoal aqui perguntou anonimamente como o senhor conheceu a sua esposa? Foi na época da graduação? Foi em que período, assim? Foi mais ou menos aí nessa... Mas como eu conheci ou quando eu conheci? Sim, pode ser os dois. Vamos lá. Como eu conheci? Foi num restaurante. Não lembro mais qual, não vou mentir. Acho que não está mais nem aberto hoje em dia. Né? Mas foi um momento muito importante, né, na minha vida. A gente já falou aqui sobre hobby, o pessoal perguntou sobre algum filme favorito. Eu não sei se o senhor... A gente não falou sobre filme, mas... Eu não vou falar de filme não, vou falar de livro. Livro, então. Vou falar de livro, porque filme... Eu posso falar de um filme de comédia, mas... Eu vou falar de livro que pode servir para alguns de vocês, né? Falaria de 2, né? Falaria do manuscrito original de Napoleon Hill, né? As Leis do Sucesso e do Triunfo. É um livro de 1928, mas que ainda é muito atual. Ele é umas 700 páginas, se você for ler ele todo, mas que vale muito a pena a leitura. E falarei de outro que hoje, ainda mais com o avanço da tecnologia, que é importante, é trabalhar com pessoas. Então o livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, que é um livro excepcional. Que, se vocês tiverem a oportunidade de ler esses 2 livros, vocês não tem como ler e não sair uma pessoa diferente. Sim. Professor, a gente está chegando no final, né, do podcast e nesse final a gente faz assim, perguntinhas rápidas, né, que o senhor responde com uma frase ou com uma palavra. Aí, uma pergunta que a gente sempre gosta de trazer aqui é se o senhor tivesse a oportunidade de convidar alguém para sentar, tomar um café e conversar, quem seria? Pode ser uma pessoa que já foi embora ou... Meu pai. Seu pai. Muito bom. Verdade. Além dessa pergunta da Magna, a gente faz também outras perguntas rápidas, como a primeira aqui, você responde ou com palavra ou com alguma frase, mas é algo que eu pergunto rápido e o senhor também responde rápido. Uma palavra que descreve o seu momento atual. Essa aqui é uma palavra, uma frase. Disciplina. Um lugar que ainda quer conhecer. Pode ser vários na região.
Difícil, porque a parte de Dinamarca, Croácia, Irlanda, são regiões que... Interessante. Um desafio que ainda quer superar. Garantir o café toda quarta. Não, isso aqui é um propósito, né? Não é nem um desafio. Né? É um propósito. Mas um desafio que eu gostaria de superar. Não é uma resposta muito rápida, não, viu? Não tem problema não, pode ser. Eu acho que é conseguir melhorar a disciplina para tratar com diversas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que às vezes a gente acaba... esse desafio está mais associado à evolução pessoal, né? Conseguir ter o discernimento, às vezes, em coisas que são mais importantes para dar atenção primeiro e conseguir fazer as coisas andarem. Não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas às vezes no dia a dia a gente começa a se envolver com atividades que não vão nos levar a lugar nenhum. E às vezes deixar a atividade que é importante um pouco de lado. Isso acontece no dia a dia da gente, na disciplina que vocês estão fazendo. Às vezes vão estudar para mais difícil, aí acaba se dando mal na mais fácil, né? E não consegue. Então, ter esse discernimento de equilibrar, de ter esse equilíbrio, eu acho que é um que eu corro atrás todo dia. E uma música que tá sempre... Marvin. Marvin. A vida é pra valer. A gente chegou ao final, né, das perguntas. Sim. Assim, se o senhor quiser deixar alguma mensagem para alguém, para o pessoal que está assistindo. O que eu deixaria de mensagem, né, se o nosso público também for o nosso público jovem, que nem vocês, é que tenham paciência, controle a ansiedade, faça o seu melhor, que o resultado vem. A colheita é garantida. Só planta. Sim. Professor, muito obrigado pela sua participação. Assim, a gente pode conhecer um outro lado que a gente jamais iria imaginar e até, de certa forma, assim, motivador e inspirador, né? Porque, pelo menos eu tinha a visão que eu sempre quis engenharia mecânica. Eu sei que, às vezes, o caminho não é tão linear, né? Mas, assim, a gente tem muito essa visão. O professor ali, o professor Edivana, como se fosse, assim, algo intocável, né? E aí o senhor passa, né, também como a gente, por dificuldades, por momentos não tão bons. E isso foi muito bom, né? A gente ter esse bate-papo aqui, junto com o café, né? Que é melhor ainda. Eu que agradeço e, mais uma vez, parabéns, né? Parabéns pela proposta, pela ação. É muito legal esse tipo de ação e eu acho que isso traz um enriquecimento muito bom, né? Não só para vocês, mas como para quem está assistindo, vai conhecer mais sobre as pessoas que passam por aqui, sobre o campus, ter uma profundidade maior. Hoje eu acho que a gente, olhando para o campus de Russa, a gente é muito carente, né, de comunicação. Se a gente olhar para a vida da gente é cara. O nosso maior problema é a comunicação. Então, se a gente trabalha essa comunicação melhor, a gente vai conseguir chegar em lugares mais longe e vai conseguir chegar melhor preparado nesses lugares. Muito bom. Muito obrigado, meu professor. Eu quero agradecer de novo. E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem. A gente vai ficando por aqui. Então, muito obrigado. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.